Oi, eu sou a Anadele e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como que foi a minha experiência utilizando o Implanon ao longo desses 2 anos e meio e por que que eu retirei ele antes do período que deveria ser retirado. Agora vamos lá, por que que eu escolhi o Implanon? Primeiro de tudo, eu preciso contextualizar para vocês, né? Eu tenho uma filha, eu tive ela aos 20 anos de idade, muito novinha. Depois dessa minha primeira gestação, eu tentei utilizar alguns medicamentos com o mesmo objetivo e meu corpo nunca aceitou. Nunca aceitou em que sentido? Eu tinha muitas dores de cabeça, eu passava muito mal, eu vomitava muito e meu corpo não aceitava. E aí eu desisti de utilizar medicamentos e fui deixando a vida me levar. Fiquei muito tempo solteira e só vim novamente a namorar agora, recentemente, né, há 3 anos atrás aí com o Ítalo. E tivemos aquele período sem utilizar nenhum método. Só que, meus amores, era uma surra de sustos, né? Ai, meu Deus, tô grávida. Ai, meu Deus, é isso. Ai, meu Deus, atrasou. Só que não, eram sempre sustos decorrentes da minha irregularidade. Meu ciclo era e sempre foi uma bagunça. E também pesquisei várias vezes com vários médicos do porquê que era daquele jeito e todos os médicos diziam, é normal. É normal. E eu acabei normalizando. Normalizando o que exatamente? O meu ciclo, quando ele chegava, eu passava muito mal. Sofri muito mesmo. Então, todas as vezes que estava próximo de menstruar, eu ficava com sintomas assim loucos. Sabe, sintomas de gravidez mesmo? Pois bem, sem contar que meu ciclo, um ciclo de 40 dias, outro durava 35 dias, outro durava 32 dias, era totalmente irregular. Aí casava o atraso da menstruação com os sintomas que pareciam semelhantes de uma gravidez, imagina aí os sustos que eu e o lindo tivemos durante esse período. Então, sentamos nós dois, fomos conversar sobre isso. Eu falei abertamente do meu preconceito com medicamentos do tipo, porque a minha experiência não tinha sido legal durante todo aquele período. Ítalo sempre foi muito, como que eu posso dizer? Ítalo é uma pessoa que ele sempre procura a melhor escolha para ambos. Então ele também pensava nesse meu bem-estar. Ele, se não tiver nada, a gente vai encontrar alguma coisa de qualquer forma, mas a gente precisa acabar com esses nossos sustos porque realmente era aterrorizante. E nós não queríamos filhos com 6 meses de namoro, né, meu povo? Quem que quer, né? Se você quer, parabéns, né? Deus abençoe, vai dar tudo certo. Mas aqui a gente não queria. Nós somos novos, eu já tenho uma filha, tinha muita coisa em jogo, tem muita coisa em jogo, tem 2 empresas para administrar, então não era o momento de ter filhos ali, não é o momento hoje ainda também. E decidimos que iríamos marcar uma consulta com a ginecologista aqui da minha cidade. Marcamos uma consulta de aconselhamento, digamos assim, onde ela me apresentou vários tipos de método. Mas antes de chegar lá, eu dei uma boa estudada, né? Fui olhando todos os métodos que tinham, qual que era a melhor opção, fui pesquisando vídeos como esse de relatos, né, de experiência. Para minha surpresa, só tinham relatos terríveis, o povo dizendo que tinha muita acne, que tinha isso, que tinha aquilo e que não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou colocar, meu Deus, vai acabar com o meu rosto, vai acabar com o meu cabelo, ai meu Deus, não, então eu não quero. Eu sofri. E aí, antes mesmo de chegar lá na doutora, obviamente ela ia me apresentar as opções ainda, mas eu, como boa curiosa, já me antecipei a isso e trouxe, né, o meu estudo de caso pro Ítalo. Eu, olha, esse aqui é assim, assim, assado, não tô disposta a passar por isso. Outras opções que eu descartei de cara. O que me sobrou foi o quê? O Implanon. Só que o Implanon, eu fiquei justamente com medo desses efeitos colaterais que poderiam acarretar, né, com o uso do hormônio. E, vamos lá, se eu não tolerava bem qualquer tipo de método, como que meu corpo iria tolerar uma coisa que ia ficar no meu braço por 3 anos, soltando hormônio todos os dias? Tô lascada. E eu falei, e lindo, e se eu não conseguir segurar? E se meu corpo não suportar? A gente vai fazer um investimento do tipo e retirar depois? Ele, sim. Assim, todas as problemáticas possíveis, né? E a gente vai encontrar uma solução, Porque realmente nós estávamos precisando disso. Fui pra consulta, fui com medo, fui com receio, mas fui preparada.
fui muito bem preparada. Conversei com a doutora, falei para ela dos meus medos, falei a ela do que eu sentia, falei como que era meu ciclo. Foi uma consulta maravilhosa. Ela me alertou sobre várias coisas. Ela também quebrou vários mitos que eu tinha, porque o meu medo, o meu preconceito em relação ao anticoncepcional era com base em experiências que eu tinha vivido. Quais eram os meus medos, né? Acne, queda de cabelo, retenção, mudança de humor e baixa libido. Quem quer perder a libido? Ninguém, né, meus amores? Vamos falar a verdade. Ela, não precisa se preocupar com isso, porque isso e aquilo outro. Ok, vamos colocar. E nesse mesmo período eu entrei com algumas intervenções que eu fiz pra mim, tá? Eu sou nutricionista e eu entrei com manipulados voltados para as questões que o implante poderia vir me trazer. É todo mundo que faz isso? Não, mas uma boa pessoa que se antecipa aos problemas que eu sou, eu fui lá e fiz um protocolo Implanon para mim. É isso mesmo. Se os efeitos colaterais não chegaram com toda a força porque eu fiz isso, eu não sei. Tá? Não consigo te dizer que se você fizer a mesma coisa que eu fiz, você vai ter, né, aí ou não os sintomas. O fato é que sim, eu coloquei um manipulado natural para tentar controlar a minha mudança de humor, para que eu não ficasse com o humor mais deprimido e ansioso. Sim, eu coloquei. Eu coloquei um manipulado com vitaminas para poder fortalecer o meu cabelo, assim como também eu comprei shampoo, creme especial para cuidar meu cabelo tão oleoso, né? Porque eu sabia que ia ter uma produção maior de sebo e tal. Então já também me antecipei a esse problema. Comprei também produtos para pele, limpeza da pele e tal, porque eu sabia que ia ter aumento da produção desse sebo, poderia ter também aumento de aparecimento de espinhas. Eu nunca fui uma pessoa de sofrer com espinhas, então eu não queria passar por isso aos 30 anos de idade. E também coloquei um manipulado para combater a retenção de líquidos. E fiquei fazendo esse protocolo por 6 meses. Sim, eu fiz tudo isso por 6 meses. O uso do shampoo diferente, o uso dos manipulados, fiz tudo isso durante o período que, teoricamente, é o período mais confuso ali, o período que pode surgir efeitos colaterais de uma forma mais forte. São os primeiros 6 meses, que é quando o nosso corpo está se adaptando ao hormônio. Que hormônio é esse que tem no Implanon? O hormônio que tem no Implanon, gente, é apenas progesterona. E o que a doutora me disse na época? Que os efeitos colaterais que provavelmente apareciam no meu corpo não é por causa da progesterona isolada, e sim por causa da combinação da progesterona com o estrogênio. Então a combinação, né, aquelas pílulas mistas, faziam com que eu sentisse todo aquele terror que eu sentia com o uso dos anticoncepcionais. Então era por esse motivo que vinha todos aqueles sintomas que eu relatei já para vocês. Eu fiquei mais tranquila, coloquei o Implanon. O que eu senti? No primeiro mês, ali nos primeiros 45 dias, teve sim um escape, por mais ou menos uns 20 e alguns dias. Não era um sangramento intenso, não era uma menstruação, não. Era apenas umas borrinhas que ficavam, não chegava a incomodar nem nada, não tinha cólica, não tinha nenhuma dor, era apenas pequenos escapes mesmo. Uma outra coisa que eu senti durante esse período de adaptação foram dores de cabeça. Mas depois também eu não tive mais nada do tipo. Adélia, até o momento que você ficou utilizando o Implanon, você sentiu alguma coisa? Durante 2 anos e meio, que foi o tempo que eu utilizei, eu não senti nada que fosse ruim ao ponto de dizer o Implanon foi horrível pra mim. Não, o Implanon não foi horrível pra mim. Todo aquele terror, né? Tudo aquilo que as pessoas vinham relatar aqui, eu fiquei, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Não quero. Então, por isso que eu relutei. Mas eu sabia racionalmente da importância que o Implanon iria ter na minha vida. E como eu falei, eu fiz todo esse procedimento. Gente, eu não tive retenção, não teve aumento de espinhas, meu cabelo se caiu, eu fiz prevenção de queda capilar, tenho que ser muito sincera. Teve, assim, uma pequena queda no início mesmo, uma pequena queda, mas depois cessou a queda. Passou 2 anos e meio sem, até hoje, né? Não tem queda de cabelo, eu posso puxar e não vai vir nada anormal. Então, assim, o Implanon foi muito bom pra mim, muito bom
mesmo. E posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Que na verdade nós fizemos, né? O Ítalo e eu escolhemos em prol da nossa relação, né? Em prol ali de algo que nós não estamos desejando para o momento, mas o que nós não esperávamos é que o Implanon fosse ser tão bom para mim, Anadeia. Sim, em que sentido? Eu sofria muito com o meu período menstrual. Muito. Absurdamente. Absurdo. Desse jeito mesmo. Imagine um período ruim. Era o meu. Além dele ser irregular, além dele ser sempre uma caixinha de surpresa, tipo, demorar muito, ou então vir do nada ali, eu tinha muita TPM. Portanto, se meu ciclo era de 40 dias, eu passava 10 dias antes da menstruação doente e ficava durante 5 dias extremamente doente. Então, durante 15 dias daquele ciclo eterno de 30 a 45 dias, a 40 dias, 15 dias era assim, incapacitada. Eu não estou exagerando, meus amores. Sim, era uma incapacidade só. Do tipo de que se eu fosse trabalhar, pode ter certeza que de lá eu ia para o hospital. Eu tinha muita enxaqueca. Muita. Eu tinha muitos distúrbios gastrointestinal. Quando a minha menstruação descia, pronto, parecia que eu estava com uma infecção intestinal. Porque era, assim, terrível. Eu não podia sair de casa. Fora as dores absurdas que eu sentia. Muitas dores mesmo. Gente, parece que eu tô extremamente exagerando, mas é real. É esse exagero mesmo que eu tinha durante o meu período. Então anota os sintomas que eu tinha. Enxaqueca, muita cólica, fluxo menstrual extremamente intenso, de que 2, 3 pacotes de absorvente não era o suficiente, eu ficava muito assada, ao ponto de que eu passei a recorrer e a utilizar aqueles copinhos, né, aqueles... Eu esqueci o nome, vou colocar aqui quando eu lembrar. Então eu passei a utilizar eles e ele tem uma medida. E a minha medida, meu amor, era absurda. Era muito fluxo menstrual. Era além do que seria o normal para, digamos, um dia de fluxo menstrual de uma mulher. Chegava a 80, 100, 120 ml. Eu lembro que teve uma vez que chegou a 140 ml em um dia. Sim. Então, como eu tinha esse fluxo intenso, eu ficava fraca, eu ficava com muitas dores musculares, as minhas pernas parecia que eu tinha passado um trator nas minhas pernas, eu sentia muita dor no cóccix, eu tinha muita diarreia, sim, muita mesmo. 10 dias antes da menstruação eu ficava constipada, no período eu ficava com diarreia. Era uma maravilha, pensa. Só não bastasse isso, já fui parar no pronto-socorro várias vezes, desmaiada, sim, desmaiada da areia, de dores, com cólicas. Assim, era o meu terror. Logo, meus amores, você imagina aí uma pessoa que não tinha vida pra fazer muitas coisas? Academia, nem pensar. Pra que eu vou pagar um mês de academia, né? Se 15 dias eu não vou. Fazia sentido ir pra academia? Eu tentava. Conseguia? Não, eu não conseguia. Eu conseguia ficar em uma dieta firme, legalzinha, bonitinha? Não. Por quê? Porque durante 15 dias o meu humor não era legal para seguir alguma coisa. Porque eu só queria sobreviver àqueles dias de terror. Tem noção, né? Mas quando o Implanon realmente entrou na minha vida foi quando o meu corpo mudou. Não por causa do Implanon, não se engane, tá? O meu corpo mudou porque eu passei a ter mais frequência em praticar exercício físico. Somente por isso. Porque o Implanon me poupou das dores que eu tinha, me poupou do meu período menstrual, que sempre foi muito turbulento. E com isso eu passei a ter mais qualidade de vida. Como eu passei a ter mais qualidade de vida, eu consegui ter mais disciplina com a academia, por exemplo, e eu já fazia antes, mas eu não ia com tanta frequência. Então, sim, olhando para trás, fazendo uma análise lá de quando eu coloquei o Implanon, maravilhoso. Mas o que aconteceu para a retirada do Implanon? Lembra dos sintomas que eu falei para vocês que eu tinha? Pois bem, em um determinado dia, todos esses sintomas voltaram. E agora eu tinha fortes dores no ato de não conseguir de maneira alguma. E eu fiquei muito preocupada. Falei com a nutróloga da clínica, conversei com ela, fui também parar para ver, analisar, até que eu encontrei um especialista da área, né, um ginecologista que é especialista em endometriose, e marquei uma consulta com ele. Já sabia que sim, eu tinha endometriose, porque lá atrás, na época que eu fui estudar para o Implanon, e eu vi, né, os benefícios que ele poderia trazer,
que era a prevenção, né, ele também era um medicamento que ajudava as mulheres na diminuição dos sintomas da endometriose, eu já tinha visto isso, e quando eu notei que houve essa mudança para melhor, quando eu notei que realmente eu estava me beneficiando do Implanon não apenas na prevenção de uma gravidez, mas como também eu estava me beneficiando dele para ter mais qualidade de vida, porque aqueles sintomas decorrentes do meu período menstrual não estavam mais aparecendo, aquelas dores, aquele cansaço, tudo aquilo que eu sentia foi simplesmente, sanado por ele. Acabou. Não tinha de jeito nenhum. Então, sempre ficava na minha cabeça de eu tenho endometriose, eu tenho endometriose, eu tenho endometriose, eu tenho endometriose. Porém, eu já tinha pesquisado sobre a endometriose antes, muito antes, até mesmo de conhecer o Ítalo, e os médicos me diziam que aquilo que eu sentia era normal, que algumas mulheres sentiam aquilo. E eu já tinha ido fazer exames, feito e não tinha nada. Aí o que ele dizia? É normal. E eu coloquei na minha cabeça que aquilo realmente era normal. Mas nenhuma dor é normal. Nenhuma dor é normal. Não é normal a gente sentir dor. Mas ok, eu coloquei um Implanon, a dor sumiu, tudo sumiu. Eu simplesmente relaxei e não fui mais atrás. Quando essas dores voltaram, né, depois de 2 anos e meio do uso do Implanon, e eu procurei o especialista e conversei com ele, relatei tudo isso para ele, a gente começou a fazer uma pesquisa mais avançada e realmente encontramos uma endometriose. E os sintomas da endometriose estavam retornando, estavam voltando, porque nós ainda estamos investigando. Tem alguns exames ainda que eu tenho que fazer para verificar se é a extensão da endometriose que veio me causar essas novas dores ou se é porque com 2 anos e meio a progesterona do Implanon começou a diminuir, não ao ponto de tornar ele ineficaz, não, gente, mas ao ponto de provavelmente permitir que os sintomas da endometriose retornassem. E aí realmente eu comecei a sentir todos os mesmos sintomas que eu tinha. Ele me deu novas opções. A opção era uma opção que eu não quero, que é colocar o DIU. Adélia, por quê? Porque eu não quero. Não. Cancela. Não queria. Pronto, acabou-se. Não quis. Então eu tinha a opção de colocar um novo implante. Conversei com ele. A gente pode colocar esse implante? Ah, pode. Ele tem uma duração menor e tal. Eu falei, então, é o tempo que a gente vai investigando aí a extensão dessa endometriose. Eu vou utilizando esse implante. E dependendo da situação que a gente encontre lá na frente, a gente decide o que fazer a longo prazo. Por enquanto, vamos tratar a curto prazo. E ok, Adélia, então vamos para esse caminho. Então eu tirei o Implanon, tem mais ou menos 20 dias, ainda tem a marquinha, o furinho dele, né, aqui, ó. Vocês conseguem ver que é mais fundinho? Era aqui onde o bastão do Implanon ficava, certo? O bastão tem mais ou menos 4 centímetros. A aplicação dele foi muito rápida. É uma canetinha que a médica fura aqui, aperta, e aí o Implanon entra e ele fica ali nessa camada, né, superficial durante 3 anos. Eu só fiquei com ele durante 2 anos. E aí eu retirei, foi necessário colocar um pontinho, tá vendo? Pronto, esse aqui foi o pontinho de retirada do Implanon. Ficou a marca, né? A gente faz assim a força. E aí fica o buraquinho do Implanon. Mas fiz essa retirada do Implanon, não porque ele não foi bom, o contrário, o oposto disso. Eu até conversei com o médico dizendo que passado esse tratamento de curto prazo, eu gostaria e tenho interesse de voltar para o Implanon. Mas como nós estamos investigando, eu tenho receio assim, se for necessário uma cirurgia, algo do tipo, a gente recorre a uma cirurgia, mas eu queria tentar um novo tratamento. Eu não queria voltar para o Implanon rápido. Eu queria tentar um novo tratamento de fato. Que novo tratamento é esse? O novo tratamento que eu estou hoje, atualmente, e foi inserido no dia em que eu retirei o Implanon, é a gestrinona. A gestrinona também é um implante hormonal e ele tem uma duração menor, que eu escolhi uma duração menor, como eu falei, um teste, para ver como que meu corpo vai reagir a isso e se realmente vai diminuir as minhas dores. Eu coloquei, tem mais ou menos aí, coloquei dia 11 de julho,
né? Também com muito medo dos efeitos colaterais dele, tanto que eu também estou em manipulados, mas não mais manipulados de retenção, cabelo e tal, não. O grande X da questão hoje é porque eu fiquei com medo realmente da produção de sebo novamente, e aí eu estou com um manipulado para diminuir ou para prevenir o aparecimento de acnes. E até agora, zero acnes, tudo bonitinho, sem acnes, cabelo também não tá caindo, tá oleoso porque tá sujo, né, que eu lavei era sexta-feira à noite, então tá tranquilo essa parte também. 7 dias depois, cessou meu sangramento, 7 dias depois, zero cólica, 7 dias depois eu já tava voltando à vida, literalmente, porque eu tava até sem libido, eu tava sem ânimo total, meu ânimo voltou, né? Eu já estava conseguindo fazer algumas atividades, não estava podendo fazer ainda por causa do procedimento. Como o procedimento ele tem um pontinho, a médica que colocou pediu para que eu ficasse de repouso, ficasse ausente da academia. Retornei à academia essa semana que passou e posso dizer assim que os efeitos estão sendo bem positivos até agora, ainda sem efeitos colaterais. Não sei como vai ser. A gestrinona tem sim efeitos que não são tão legais, né? Referente a queda de cabelo, aparecimento de acne, a mesma coisa lá do outro. E ele é um hormônio mais forte do que o Implanon, certo? O que é a gestrinona, é o famoso chip da beleza, né? Mas ele era utilizado para fins estéticos. Eu não coloquei ele para fins estéticos. Eu coloquei ele por conta da indicação de endometriose. Né, por conta da minha endometriose, dos sintomas, da evolução dela. Então, como eu tenho essa indicação e eu sim assumi o risco de dizer, não, vamos testar esse caminho e vamos ver o que acontece até nós encontrarmos uma outra solução e até nós descobrirmos qual é a extensão da doença e qual caminho nós iremos percorrer daqui para frente. Então, eu optei pela gestrinona por ser curto prazo, certo? Então, o período, né, de vida dela no meu organismo é de 5 a 6 meses. Então, daqui a 5, 6 meses, ela já vai estar no fim. Ela não é como o Implanon, ela não é como um implante, não é um bastão que eu coloquei, não. Ela vai se diluir, né? Ela vai desaparecer à medida que ela vai sendo solta no meu organismo, eu não preciso retirar nada. Então, eu coloquei a gestrinona. Estou sentindo, sim, melhora absurda dos efeitos, inclusive inclusive nos meus treinos, tá? Não era algo que eu esperava, mas eu vi, eu fui estudar, fui procurar. Então, assim, melhora nos treinos, melhora na minha... Como é que eu posso dizer? Na minha recuperação muscular, né? Melhora na minha força também. Dizem que diminui até a celulite, né, meu povo? Estou esperando por esse momento de glória. Eu espero que esse momento de glória não me custe algo. Mas é isso. Esse foi o meu relato com o Implanon. O Implanon foi muito bom pra mim. Eu gostei muito. Passado esse período de investigação, eu tenho vontade de voltar para o Implanon. Mas agora nós estamos na gestrinona e vamos ver o que acontece. Até agora, tá tudo bem. Eu espero que eu não venha ter nenhum efeito colateral. E se eu tiver, eu venho contar pra vocês depois. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha com alguém que quer saber mais sobre o Implanon, que quer saber mais sobre a gestrinona. Compartilha, inclusive, com alguém que tem esses sintomas, se você tem esses sintomas também. Se você se identificou, né? Converse com o seu médico, peça novos exames, peça para que seja avaliado. A endometriose hoje é uma doença que acomete muitas mulheres. O diagnóstico da endometriose é muito tardio. A gente, infelizmente, não tem grandes médicos, assim, vários médicos, não é tão acessível chegar em um médico que é especializado na área. Já evoluímos muito, porque há 3, 4 anos atrás, esse diagnóstico não foi possível, mesmo eu indo para médicos excelentes, eu não tive esse diagnóstico. Mas, né,
4 anos depois, olha como a ciência evoluiu rápido. 4 anos depois foi mais fácil chegar a esse diagnóstico, como também foi mais fácil tratar os sintomas decorrentes da endometriose. A endometriose, ela não tem como tratamento apenas a parte hormonal. A endometriose também é mudança de estilo de vida, mas eu já tenho essa mudança de estilo de vida. Eu já sou uma pessoa que treino com frequência, eu já tenho uma alimentação anti-inflamatória, então eu não consumo glúten, eu não tenho consumo de alimentos que não tem a adição de enzima da lactase, né? Os meus alimentos de leite é só o leite, o queijo e o requeijão, são os 3 alimentos que eu consumo. Eu não tenho o hábito de consumir comidas fora de casa com laticínios do tipo. Então, eu já tenho essa mudança de estilo de vida. E mesmo com a mudança de estilo de vida, eu ainda fui e ainda fiquei suscetível aos sintomas da endometriose. Então, assim, é importante que você, mulher, se cuide, busque, se oriente, queira saber mais sobre o assunto. A endometriose, ela é uma doença que pode nos trazer problemas futuros, né? E é isso. Outro dia eu venho falar um pouco para vocês sobre endometriose, mas assim, da parte profissional, não só o relato, obviamente venho contar para vocês o meu relato da endometriose, vou ficar falando com vocês aqui a respeito de todo esse processo, como está sendo, mas fica aqui o alerta, busque um acompanhamento, procure saber se você tem ou se você não tem e procure um tratamento adequado. Esse foi o meu tratamento. O Implanon não entrou na minha vida porque eu tinha endometriose. Não, ele não entrou por isso. Ele entrou porque eu não queria engravidar. Mas ele foi extremamente importante para o cuidado, né, e a diminuição dos sintomas e dos sinais de uma endometriose que eu não sabia que eu tinha. Então é isso. Beijo. Esse aqui é o meu Instagram, me segue lá se você ainda não me segue. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte para ajudar a Nutri, curte para jogar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam esse relato, veja como foi minha experiência e se você passou por algo do tipo, se você tem endometriose, se você usou Implanon e foi negativa a experiência, se você usou a gestrinona e a sua experiência não foi legal, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo e vamos conversar um pouco, trocar essa experiência que é muito importante. Beijo e até o próximo vídeo.